Finalmente a gente viu algum detalhe dessa série derivada de Game of Thrones, de um jeito que provavelmente nem o George R. R. Martin viu. Pena que ela provavelmente nunca vai pro ar. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui pra falar de Game of Thrones. Bom, mais ou menos. Hoje eu não vou falar de Game of Thrones especificamente, nem de House of the Dragon ou das Crônicas de Gelo e Fogo. Hoje eu vou falar de Blood Moon. E se você não faz ideia do que é isso, tudo bem, porque já faz um tempo que esse nome não aparecia muito nas notícias, até agora. Pra quem não lembra, Blood Moon foi a primeira tentativa da HBO de realizar um spin-off de Game of Thrones, uma série derivada, antes mesmo de House of the Dragon. Teve o episódio piloto escrito e filmado, todo um elenco contratado, só que a emissora acabou cancelando esse projeto. Mas por que eu tô comentando isso agora? Esse cancelamento rolou lá em 2019, faz um tempão já. Porque nessa última semana vazaram nas redes sociais fotos desse tal episódio que foi gravado, o que reacendeu uma discussão sobre ele. Aí muita gente veio falar comigo nas redes sociais pedindo pra comentar essas fotos, explicar o que elas representavam e que série que é essa. E assim, primeiro que eu sou uma grande maluca que gosta de ficar analisando cada detalhezinho desse universo, vocês sabem. Segundo que vocês também são malucos desse universo, e essas fotos são realmente interessantes, então eu vou analisá-las aqui com vocês. E terceiro, que nem o George R. R. Martin pôde ver esse episódio, então é realmente uma surpresa ver imagens tão detalhadas dessa série que nunca aconteceu. Eu acho que vale a pena a gente olhar pra trás e falar sobre isso. Então, hoje eu vou contar pra vocês tudo o que a gente sabe sobre Blood Moon e o que esse projeto poderia ter sido. De como esse é só um dos projetos que ficaram pelo caminho, que a gente sabe que teve umas séries bem doidas derivadas de GOT, tipo uma que falava da origem dos novos deuses como se eles fossem um bando de aventureiros humanos. Aí eu também consegui conversar com a pessoa que vazou as imagens de Blood Moon e consegui umas informações exclusivas. Assim, não é que são grandes informações exclusivas não, tá? Não se empolguem muito não. Eu falei com a pessoa sobre penteados e inspirações greco-romanas, basicamente. Mas enfim, nesse vídeo que ficou um pouco maior do que eu imaginava, eu também vou analisar o que essas imagens que vazaram contam pra gente sobre a história da série. E é muito mais do que a gente imagina à primeira vista. Pra entender essa história, vamos fazer que nem o Bran e viajar um pouco no tempo lá pra 2017. Enquanto a gente volta pra esse período, eu queria avisar que caso vocês tenham interesse em ler qualquer um dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, Fogo e Sangue, ou outros livros do universo do George R. R. Martin, eu vou deixar o meu link de compra aqui na descrição. Eu montei toda uma lista com a minha sugestão de ordem de leitura, caso você ainda não conheça os livros, não tenha lido ainda. Eu indico por onde começar e tudo mais. Isso aqui não é uma publi, tá? Mas eu recebo uma pequena comissão quando vocês usam esse link pra comprar alguma coisa. Não só esses livros, mas toda vez que você clicar no meu link e comprar qualquer produto, coisa que você já ia comprar mesmo, sabe? Você não gasta mais nada, fica o mesmo preço e ainda ajuda o canal. Então eu agradeço, só de você clicar ou deixar salvo pra usar quando quiser. Enfim, obrigada e bora voltar no tempo pra 2017. Nessa época, alguns meses antes da estreia da 7ª temporada de Game of Thrones, os veículos de Hollywood, tipo Entertainment Weekly, Variety, Hollywood Reporter, essa galera, eles noticiaram que a HBO planejava realizar spin-offs de Game of Thrones depois do fim da série. Spin-off, caso você não saiba, é uma história derivada da principal. Normalmente ela se passa no mesmo universo, ou então tem um personagem que se repete, ou tem uma premissa parecida com a original. Se você quiser, tem um vídeo do Ficcionário aqui no canal em que eu explico certinho o que é spin-off, quais são os tipos, como surgiram e tal. Tá linkado aqui, mas enfim. A ideia era fazer outras séries no mesmo universo de Game of Thrones. E faz sentido, né? Capitalizar em cima de um universo que tava fazendo um baita sucesso e que tinha muita história pra ser contada. Porque a gente sabe que além da história principal das crônicas, o mundo que o George R. R. Martin criou é absurdo de grande. Então realmente tem história interessante pra caramba pra eles abordarem. E GOT era uma galinha dos ovos de ouro pra HBO, basicamente. Então é óbvio que eles iam tentar emplacar alguma série sucessora. Naquela época a HBO tinha convocado 5 roteiristas, cada um pra fazer um pitch diferente, né? Apresentar uma ideia diferente ali pra eles. Eles eram Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland, Carly Ray e Brian Cogman, sendo que o Brian Cogman já era roteirista de Game of Thrones e tinha inclusive se tornado produtor da série lá a partir da 5ª temporada, mais ou menos. Aí as reportagens que saíam na época falavam que o George R. R. Martin estava colaborando com cada um desses roteiristas, uma coisa que ele mesmo confirmou depois, postou lá no blog dele. Outra informação que rolava é que o David Benioff e o D.B. Weiss, os famosos D&D, showrunners de Game of Thrones, eles não iam estar envolvidos nessas novas séries, embora provavelmente eles fossem ter créditos de produção executiva, mas isso acabou não acontecendo. Aliás, deixa eu abrir um parêntese sobre isso rapidinho. Porque por falar nos D&D, nessas últimas semanas, a dupla Benioff e Weiss meio que ressurgiu das cinzas pra promover a nova série deles, The Three Body Problem, né? O Problema dos Três Corpos, que é uma série da Netflix. Eu já até falei brevemente dessa série num vídeo recente aqui do canal, falando de que obras que eu queria ver em 2023, quais estreias eu tava mais animada pra ver. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, eles estão promovendo essa série. E aí, numa entrevista pro Hollywood
Reporter, os D&D disseram que a HBO chegou a entrar em contato com eles para oferecer um crédito de produtor executivo em House of the Dragon, por eles terem sido os criadores de Game of Thrones série de TV. E como House of the Dragon é a partir de Game of Thrones, faz sentido, né? Como a gente tá no futuro, não tá mais em 2017, quando começou toda essa história dos spin-offs, a gente já sabe que a primeira série spin-off de GOT a sair foi House of the Dragon, né? Eu já falo mais sobre isso, mas enfim, quando ficou certo que ia rolar House of the Dragon, a HBO ofereceu os créditos pros D&D. E assim, eu sei que aqui no canal os comentários normalmente têm opiniões fortes sobre eles, mas vale ressaltar que esse tipo de coisa é bastante normal em Hollywood, tá? Você vê pessoas creditadas como produtoras executivas o tempo todo, mesmo se elas não tiverem um baita envolvimento com o projeto. Basta essa pessoa ter criado a franquia ou a obra em que os lançamentos futuros se baseiam. Por exemplo, o Stan Lee era acreditado sempre como produtor executivo nos filmes da Marvel, porque ele era co-criador das HQs. Essa coisa do crédito de produtor executivo também é bastante citada como argumento quando as pessoas vão falar do suposto envolvimento maior ou menor do George R. R. Martin nas adaptações do trabalho dele. Porque assim, ele é acreditado como produtor executivo, tanto em Game of Thrones como em House of the Dragon. Ele tá listado como produtor executivo ali, não quer dizer que ele esteja super mega envolvido. Mas também não quer dizer que ele não tá. Quer dizer simplesmente que ele é o autor. E é normal acreditar o autor como produtor executivo. Mas enfim, então seria de praxe oferecer esses créditos pros D&D. Não importa o que a gente pense sobre o trabalho deles ou não, eles são responsáveis por Game of Thrones como marca, propriedade intelectual de televisão. Mas os D&D recusaram essa oferta da produção executiva, argumentando que eles não se sentiam confortáveis em ganhar dinheiro por não fazer absolutamente nada em House of the Dragon. Porque, né, eles não estariam na produção efetivamente, eles só iam levar os créditos. E eles disseram que eles também tinham medo de serem responsabilizados, seja pelo sucesso ou pelo fracasso de qualquer uma dessas séries derivadas, desses spin-offs. Então é por isso que a gente não tem o crédito do D&D em House of the Dragon. Bom, mas fechando parênteses aqui e voltando pro assunto dos spin-offs. Na época, todos esses projetos em questão, eles eram prelúdios, ou seja, histórias que se passam antes da história principal. No caso, a história de Game of Thrones, né? Uma coisa que George R. R. Martin já destacou é que não seria, por exemplo, sobre a rebelião do Robert, que é logo antes de Game of Thrones, porque, os fãs já iam saber tudo o que ia acontecer quando ele terminar de publicar os livros, e aí não ia sobrar nada interessante pra contar numa série. Só que aí em 2021 eles anunciaram que ia ter uma peça de teatro do torneio de Harrenhal, que é basicamente o gatilho pra rebelião do Robert. Então, não sei se essa história cola muito. Mas enfim, a gente tá falando de TV aqui. Lembra que eu falei que tinha 5 roteiristas lá falando com George R. R. Martin sobre essas possíveis novas séries, né? Aí, conforme os anos se passaram, os projetos foram caindo por terra. Ou HBO ou George R. R. Martin confirmavam quando algum projeto tinha sido totalmente abandonado. E só 2 dessa leva inicial foram mais pra frente, mas não muito. O da Jane Goldman é o tema do vídeo de hoje, é o que ficou conhecido como Blood Moon, e eu já vou falar mais a respeito dele, porque, né, é o assunto principal. E o outro projeto que vingou, na verdade, foi mudado, então ele não foi pra frente como era originalmente, mas ele deu certo. Era o projeto criado pelo Brian Cogman. Ele tinha pensado numa série sobre a Dança dos Dragões, que é um período importantíssimo na história Targaryen. Mas, Mika, a gente tem House of the Dragon, então deu certo esse projeto. Mais ou menos. Esse projeto do Brian Cogman seria resgatado pelo Ryan Condal, e aí se tornaria House of the Dragon, porque ele mudou algumas coisas em relação à ideia original do Cogman. Na versão inicial, por exemplo, a série já entraria direto no conflito da dança, que é uma coisa que a gente tá vendo em House of the Dragon, que só vai rolar agora pra valer na segunda temporada. Mas enfim, de tantos daqueles projetos iniciais, só os que eu citei agora que vingaram mesmo. Eventualmente, todos os outros roteiristas abandonaram os projetos deles ou foram forçados a abandonar os projetos deles, né? A gente não tem como saber exatamente qual era a proposta de cada um deles, até porque eu acho que eles nem podem falar publicamente sobre isso. Mas ao longo do tempo saíram algumas notícias sobre os projetos que foram cogitados e eventualmente descartados pela HBO. Aí se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo com vocês depois, com tudo que a gente sabe dos tais spin-offs cancelados. Mas basicamente, tinha um da conquista de Aegon. Miriam do Futuro aqui gravando um adendo, porque enquanto esse vídeo estava sendo editado, saiu uma notícia bem importante sobre uma nova série derivada de Game of Thrones em desenvolvimento pela HBO. E essa série é justamente sobre o Aegon Conquistador, a Guerra da Conquista de Westeros. É impressionante, o projeto tinha sido derrubado há anos, não tinha nenhuma novidade sobre ele, e na hora que eu gravei o vídeo, saiu uma novidade. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando certinho a história. Mas resumindo muito, o Alan Veríssimo, que me ajudou com esse roteiro aqui do vídeo em geral, me mandou a notícia do Hollywood Reporter falando que a HBO tá, sim, desenvolvendo uma nova série com base na conquista do Aegon. Essa série tá sendo desenvolvida
desenvolvida em parceria com Mattson Tomlin, que é um dos roteiristas do filme do Batman, estrelado pelo Robert Pattinson, e agora tá escrevendo a continuação desse filme. Essa notícia foi escrita pelo James Hibberd, que é um cara que ele recebe muitas informações internas ali da HBO, ele normalmente tem muito acesso ao universo de Game of Thrones, então eu confio que sim, esse projeto realmente tá sendo desenvolvido. Não dá pra saber quando vai estrear, nem como, e pode ser que caia pelo caminho, porque às vezes acontece, mas a gente sabe que ele tá sendo desenvolvido. Fiz esse adendo só porque é uma baita coincidência mesmo. Um dos spin-offs que tinham caído por terra ser ressuscitado agora com outro showrunner, né? Outro projeto, só que com a mesma premissa, sendo que ele tinha sido deixado pra trás há anos e agora voltou. Enfim, continuando aqui o vídeo. Tinha outro que se passava na Baixada das Pulgas, lá em Porto Real, e tinha também a série que ia contar a história de como os deuses da fé do Sete estariam ali encarnados como humanos, ou originalmente eram humanos, e eles teriam aventuras por aí. Sério, tipo, a premissa é que ia ter uma galera, assim, o pai, o ferreiro, a mãe, o guerreiro, essa galera vivendo altas aventuras. Tá, mas bora finalmente falar de Blood Moon, que eu já viajei demais por aqui. Esse projeto, como eu falei, ele foi concebido pela Jane Goldman, que era roteirista de filmes tipo Kick-Ass, X-Men Primeira Classe, Kingsman, por aí. Ela tava trabalhando inicialmente com George R. R. Martin, mandou a ideia pra HBO, e a HBO encomendou um episódio piloto lá em junho de 2018. Pra quem não sabe, piloto é aquele episódio teste pra decidir se vale a pena produzir uma temporada inteira. É uma forma da emissora não assumir o risco de produzir uma temporada toda antes deles verem se tá seguindo a direção criativa que eles querem, sabe? Inclusive, Game of Thrones também teve um episódio piloto, que foi mega desastroso. Eu conto mais sobre isso na autópsia Game of Thrones, que tá linkada aqui embaixo. Mas então, é muito comum que as emissoras encomendem os pilotos pra não sair investindo milhões e milhões direto numa temporada completa, sem nem saber se aquela premissa funciona mesmo na TV. O problema é que esse piloto de Blood Moon custou milhões e milhões, mais especificamente entre 30 e 35 milhões de dólares. E mesmo assim a série não foi pra frente. Mas eu já falo sobre isso. Qual que seria a premissa dessa série da Jane Goldman? A história ia se passar na Era dos Heróis, que é como os livros do George R. R. Martin chamam esse período que é situado ali entre uns 8 a 10 mil anos antes dos eventos de Game of Thrones. Ou seja, muito antes mesmo, tá? E essa era inclui vários eventos mega importantes na lore das Crônicas de Gelo e Fogo, tipo a Longa Noite, a construção da muralha, e lá no finalzinho a invasão dos Ândalos, que é o outro povo que entrou lá em Westeros, mas enfim. Esse período também é conhecido por ter figuras lendárias ali que sempre falam na história, tipo o Lan o Esperto ou o Bran o Construtor. Muitas das origens das casas nobres de Westeros apontam para alguma figura lendária mega importante que provavelmente, né, diz a lenda, que viveu lá na Era dos Heróis. Aliás, ó, fica a dica, muitas dessas histórias estão lá no livro O Mundo de Gelo e Fogo, que tá nos meus links da bio, então se vocês quiserem, olhem lá. Mas como é um período mega antigo, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, 10 mil anos depois, se sabe pouquíssima coisa concreta sobre essa época, o que faz sentido. É bem no estilo mito de origem mesmo, então é de se esperar que muitas dessas histórias sejam diferentes do que aconteceu na realidade. E aí Blood Moon se passaria justamente nesse período lendário, com George R. R. Martin entrando como coprodutor junto com a Jane Goldman. Essa foi a sinopse oficial divulgada na época. Abre aspas. Ocorrendo milhares de anos antes dos eventos de Game of Thrones, a série narra a descida do mundo da Era de Ouro dos Heróis até sua hora mais sombria. E apenas uma coisa é certa: dos segredos horríveis da história de Westeros, a verdadeira origem dos caminhantes brancos, dos mistérios do Oriente aos Starks lendários, não é a história que pensamos que conhecemos. Ou seja, bem essa vibe mesmo de dar uma desmistificada nas histórias de origem daquele universo. Vale ressaltar que tempos depois o próprio George R. R. Martin disse que fazer uma série situada na Era dos Heróis seria um pouco complicado, porque como eu falei, tem pouco material sobre isso nos livros, aí a maior parte da escrita da série teria que ser material novo. Ele disse que se você olhar para os livros publicados até agora, tem pouquíssima coisa, pouco material sobre a Era dos Heróis, sobre a Longa Noite. Ele disse assim, abre aspas, a velha ama conta uma história que ocupa um parágrafo. Então Jane teve que criar os personagens, os cenários e alguns eventos, e tivemos que olhar para tudo que foi dito e dizer, ok, aqui está o que foi dito nesse momento, precisamos torná-lo consistente com isso. Trocamos algumas ideias e eu fiz algumas sugestões, mas principalmente tem sido Jane quem está acompanhando isso, fecha aspas. Ou seja, como de costume, George R. R. Martin estava prestando uma espécie de consultoria ali, mas não era ele que estava desenvolvendo, estava com a mão na massa ali o tempo todo. E ele até fala que ele queria que o título da série fosse The Long Night, né, A Longa Noite, que é o mesmo título do episódio da Batalha de Winterfell, lá na temporada final de Game of Thrones. Isso faz sentido, porque a Longa Noite é esse período em que dizem que teve esse inverno sem fim, em que os caminhantes brancos meio que dominaram tudo.
tudo. Mas não rolou esse título pro projeto, então eles estavam usando o Blood Moon como um título provisório. Pode até ser que mudasse pra outra coisa, tá? Porque é bem normal usar esses títulos provisórios pras séries ou pros filmes, e aí depois usar o título que vai funcionar com o mercado mesmo. Uma coisa mais pensada pra venda do produto mesmo. Aí contrataram a S.J. Clarkson, que trabalhou em Orange is the New Black e Bates Motel, pra dirigir e produzir esse tal piloto que foi encomendado pela HBO. E ninguém mais, ninguém menos do que a Naomi Watts pra ser a protagonista dessa série. Inclusive, a Naomi Watts é um nome mais famoso do que qualquer ator ou atriz da primeira temporada de GOT. Ela já recebeu 2 indicações ao Oscar até. Aí quando saiu a notícia que ela foi contratada, a descrição oficial que davam pra personagem dela era uma carismática socialite que esconde um segredo sombrio. A gente já vai falar mais sobre isso, mas eu acho ótima essa descrição. Depois saíram mais notícias do elenco, eu vou botar a galera aqui na tela. Alguns dos destaques eram a Georgie Henley, que vocês provavelmente conhecem como a Lúcia dos filmes das Crônicas de Nárnia, a Naomi Eck, que trabalhou em The End of the Fucking World, lá na Netflix, e também tem o Jamie Campbell Bower. E aqui, desculpa, gente, eu tenho que abrir um parênteses pra contar uma história engraçada, que vocês devem reconhecer o Jamie, entre outros papéis, por interpretar o Vecna em Stranger Things. Mas ele quase apareceu em Game of Thrones. Não tô falando de Blood Moon, tô falando de GOT mesmo. Sabe aqueles patrulheiros que aparecem ali pra lá da muralha no primeiro episódio de GOT? Ele tinha sido originalmente contratado pra interpretar um desses patrulheiros, só que no episódio piloto, não o que foi pro ar. Como eu falei, o piloto de GOT deu muito errado. E aí eles tiveram que refilmar praticamente tudo. O episódio que a gente vê, o primeiro episódio de GOT, 90% dele foi regravado. Aí, tirando algumas mudanças de elenco, eles meio que chamaram a galera que já tava no episódio que eles gravaram originalmente, né? Só que o Jamie já tava ocupado com outros projetos e foi substituído no episódio que foi pro ar. Aí agora, anos depois, ele foi contratado pra Blood Moon, gravou o episódio piloto e a série foi cancelada também. Parece que o destino realmente não quer que esse cara trabalhe no universo de Game of Thrones, tadinho. O problema é ele. Exato, ele que tá zicando. Ele é tipo o Mick Jagger. O Mick Jagger de GOT. Enfim, esse era o elenco do episódio piloto, pelo menos o que a gente sabe, né? Infelizmente não tinha uma lista com um personagem, então tem que ficar pra nossa imaginação quem que cada um dos atores iria interpretar. Aí lá em setembro de 2019, ó, já estamos avançando um pouco mais no tempo, o George R. R. Martin anunciou que o piloto já estava em pós-produção, ou seja, ele já tinha sido gravado. Só que logo no mês seguinte, em outubro de 2019, saiu a notícia de que a Jane Goldman estava mandando e-mail ali pro elenco e pra equipe da série, dizendo que o projeto tinha acabado de ser cancelado pela HBO. Depois foi confirmado pelos veículos de Hollywood que a HBO não tinha curtido muito o piloto, e aí decidiu não seguir com a série. O piloto que custou 30 milhões de dólares, lembrando. Pra estabelecer um parâmetro de comparação, a primeira temporada de GOT inteira custou entre 50 e 60 milhões de dólares. Ou seja, foi uma considerável fortuna pra fazer esse piloto de Blood Moon, mas enfim, a HBO não curtiu, jogou 30 milhões no lixo. E até parece meio que rolou um controle de danos, assim, porque meio que naquele mesmo dia, algumas horas depois, a HBO anunciou oficialmente que ia produzir House of the Dragon, com o Ryan Condal como showrunner, e a primeira temporada inteira já encomendada. Eles nem pediram o episódio piloto, eles já encomendaram a temporada toda. E o resto é história, né? Enquanto isso, Blood Moon já tava cancelada antes mesmo de começar, e ninguém teve a chance de ver esse episódio rejeitado. Nem o George R. R. Martin pôde ver o tal do piloto, coitado. Aí a gente fica pensando, né? Se o tal episódio de piloto de Game of Thrones, que todo mundo diz que era tão horrível, se você for ver o primeiro episódio da Autópsia GOT, assim, as pessoas falam coisas abismais desse episódio, que não dava pra entender nada, e aí que tiveram que regravar 90%. E se mesmo esse episódio, supostamente tão horrível, garantiu uma temporada inteira de GOT, o que tinha nesse episódio piloto de Blood Moon pra eles simplesmente falarem, não queremos mais, joga fora esses 30 milhões de dólares. Mas assim, também não quer dizer que uma série não recebeu sinal verde signifique que o piloto foi tão ruim assim. Primeiro que é aquela falácia do custo irrecuperável, né? Se eles já gastaram 30 milhões, eles iam ter que gastar mais pra fazer uma temporada inteira. Então, meio que eles iam acabar gastando mais dinheiro com uma coisa que eles não queriam, né? Ok. Numa matéria do Hollywood Reporter, a galera da HBO até fala que o piloto não era ruim. O Casey Bloys, chefão de conteúdo da HBO e da HBO Max, ele só disse que precisava de muita inventividade e que era alto risco, alta recompensa e que não tinha nada de tão errado com o piloto assim. Ele disse, abre aspas, desenvolvimento e pilotos são difíceis. Não diz muita coisa, mas enfim. Já o Robert Greenblatt, que era parte do conselho da Warner Media na época, ele desenvolveu um pouco mais esse raciocínio. Ele disse que o piloto, abre aspas, não era inassistível nem
horrível nem nada. Era muito bem produzido e parecia extraordinário, mas não me levou pro mesmo lugar que a série original. Não tinha a profundidade e riqueza que o piloto da série original tinha. Fecha aspas. Só que, gente, desculpa, essa citação me deixou com a pulga atrás da orelha. E aí chega o momento de eu ser maluca aqui. Assim, eu fico na dúvida se ele tá falando do piloto de GOT ou do primeiro episódio de GOT. Isso porque nessa mesma matéria, o Ryan Condal, que é o showrunner de House of the Dragon, diz que era fã de GOT desde o começo, e ele diz assim, abre aspas, eu vi o piloto na noite que saiu na HBO e todos os episódios depois disso. Fecha aspas. Só que a gente sabe que o piloto de GOT nunca foi pro ar na HBO, então é impossível ele ter visto esse episódio na TV. O que assim, não é nenhum problema, porque eu tenho certeza que aqui ele tá falando do primeiro episódio de GOT, não do piloto. Acontece que muita série, o primeiro episódio que vai pro ar é o piloto, porque se ficar bom, vai pro ar daquele jeito mesmo, sabe? Eles encomendam a temporada depois, não tem porque regravar um episódio que tá bom. Muitos primeiros episódios de série, inclusive, levam o título piloto. Por exemplo, o primeiro episódio de Breaking Bad se chama assim, normal. Então assim, eu tô no modo vestindo chapéu de alumínio aqui, tá? Mas eu não tô dizendo que o Ryan Condal tá mentindo ou nada assim. Eu tô só falando que nessa mesma matéria usam piloto e primeiro episódio como sinônimos. Sendo que no caso de GOT isso tá incorreto. O primeiro episódio não é o piloto. Mas até aí, o Robert Greenblatt, que disse que o piloto de Blood Moon não evocou a mesma sensação que o piloto de GOT, pode estar se referindo ao piloto verdadeiro de GOT, o que não foi pro ar. Afinal, o Ryan Condal disse que viu na TV, o que é impossível, então a gente sabe que ele não viu. Mas o Robert não disse onde ele assistiu esse episódio. E ele era conselheiro na Warner Media, então talvez ele tivesse entre as pessoas que viram esse piloto na época que ele foi produzido. A galera que pediu pra refilmar 90%, sabe? Só que pelo que eu pesquisei, ele entrou na Warner Media só em 2019, uns 10 anos depois da produção desse episódio. Não que isso torne impossível ele ter visto o tal piloto de GOT, mas eu sinceramente acho, assim, eu tenho quase certeza que nesse caso, quando ele fala piloto, ele tá falando do primeiro episódio real oficial de GOT, e não do piloto. E assim, realmente o primeiro episódio de GOT, o que foi pro ar na HBO, é incrível. Ele é bem amarrado, estabelece bem a série e o que vem pela frente, é maravilhoso. Mas eu, particularmente, e se eu tiver certa nessa hipótese, eu acho que é até um pouco injusta a comparação com o piloto de Blood Moon. Afinal, com o primeiro episódio de GOT, a gente tá falando de um negócio que foi refeito pra ficar bom. Ele foi refeito depois de muito feedback, 90% mudado. E já foi feito como parte de uma produção que ia ser uma temporada inteira, com muito mais recurso e tudo mais. No caso de Blood Moon, era realmente um piloto, uma tentativa inicial. Uma tentativa muito cara, com certeza, mas pelo que esses dois executivos falaram, até que não tava ruim, né? O de GOT, gente, realmente todo mundo escrevia como algo bizarramente ruim, inclusive os próprios showrunners. Mas assim, apesar da comparação ser um pouco estranha, na minha opinião, nada impede que tenha sido um episódio mais ou menos, sabe? Que não empolgou e tudo bem, não empolgou a HBO pra uma temporada completa. Só que essa justificativa não foi estranha só pra mim. Nessa mesma matéria do Hollywood Reporter, dizem que o cancelamento de Blood Moon veio como um choque total pra Jane Goldman. Diz que ela tava confiante que a HBO ia encomendar a série pra valer, ia encomendar a temporada, que ela já tinha montado uma sala de roteiristas e tava naquele momento fazendo algumas alterações no piloto com base no feedback que ela já tinha recebido da HBO. Então ela tava fazendo alguns ajustes já pensando provavelmente que ia rolar a temporada inteira. Ela mesma nunca falou publicamente desse assunto, mas realmente é um pouco estranha essa história de um cancelamento tão abrupto, mesmo com tanto investimento assim. Ao mesmo tempo, Hollywood às vezes tem umas coisas que não fazem sentido mesmo. Pelo menos na matéria que deu esses detalhes do cancelamento, a gente soube um pouco mais da trama desse piloto. O episódio ia ser focado num casamento envolvendo membros de uma casa nortenha e uma casa do sul de Westeros. E eventualmente essa trama iria se conectar com aquela história maior dos White Walkers. Aí uma parte dos fãs especula que provavelmente esse casamento iria ser entre membros das casas Stark e Casterly. Um dos motivos para isso é que saíram algumas imagens em um perfil chamado Got-like Locations, lá em 2019, mostrando uma suposta gravação de uns barcos com um estandarte que lembra o logo gigante dos Stark. Não é igual ao símbolo deles em Game of Thrones, mas até aí eles mudam de série para série, como é o design. Essa gravação teria sido em Gaeta, na Itália, e tem até uma foto de um veículo local com um pouco mais de qualidade, mostrando a embarcação e tudo. É uma foto bem de bastidores ainda, mas dá pra ver que tava rolando uma gravação lá e eles falam que era da série Blood Moon. Depois, lá em 2021, o Tom Kenton, que é ator de The Witcher, ele postou uma foto da Naomi Watts se preparando pra uma gravação em uma caverna nesse mesmo lugar, Gaeta, na Itália. Mas assim, é uma foto mega tremida e que não dá praticamente nenhuma informação sobre a série, além deles estarem numa caverna ali. O que nos traz a notícia da semana. Finalmente, eu cheguei nesse momento. Enrolei, mas cheguei. Tirando essas fotos tremidas ou bem de bastidores, praticamente nada das gravações de Blood Moon tinha
tinha sido divulgado. O tal piloto da série inspirada em Game of Thrones, que ninguém viu, nem o George R. R. Martin, teve agora as suas primeiras imagens publicadas na internet. Isso tudo graças a uma maquiadora chamada Flora Moody, que trabalha em Hollywood há muitos anos e já passou por filme dos Vingadores, Matrix 4, Star Wars e muito mais. Ela trabalhou no piloto de Blood Moon como responsável pela maquiagem e o penteado da Naomi Watts, justamente a maior estrela da série. E ela postou um Reels lá no Insta dela pra mostrar pros seguidores, normal, né? Portfólio. Ela queria mostrar como ficou o trabalho dela, muito bonito, inclusive. O cabelo tá perfeito, na minha opinião, a peruca ficou muito boa. E isso é até relativamente comum, as equipes das séries às vezes postam, né? Foto no camarim, mostram foto de bastidores, normalmente não mostrando muita coisa. Isso é uma coisa super normal na indústria e normalmente não tem tanto material pra vazamentos assim, pra você adivinhar o que vai ter naquela série. Só que nesse caso, além daquelas fotos tradicionais de camarim, de mostrar o cabelo todo preso e tudo mais, os posts dessa maquiadora tinham algumas fotos das filmagens. Parece até foto de monitor de câmera, sabe? E aí aparentemente alguém foi lá e deu uma fotografada no que tava aparecendo nesses monitores. Pode ser que ela mesma tenha tirado ou ela recebeu as fotos de alguém, mas fato é que tem imagens mostrando de fato como seria Blood Moon, porque a gente tá vendo o que a câmera tá vendo, o que parece muito mais já com o produto final do que uma foto de um barco aleatório nos bastidores, sabe? Essas fotos da Flora Moody mostram bem mais do que qualquer coisa que tinha saído até agora. Por exemplo, a foto da Naomi Watts parece que ela tá com o mesmo figurino daquela foto tremida que postaram lá em 2021, mas aqui dá pra gente ver direito, dá pra ver com muito mais detalhes. O figurino ele é todo dourado, esvoaçante, e assim, pelo vestido e pelo penteado, dá pra perceber que ela é nobre. Se a gente comparar com o GOT, o estilo do penteado lembra mais o do sul de Westeros, que elas costumam fazer mais coques elaborados e tal, colocar o cabelo preso. Mas assim, é importante lembrar que a gente tá falando de 10 mil anos antes, né? Então sei lá qual é a moda dos salões de cabeleireiro da época. Provavelmente não é a mesma coisa. Só que a gente sabe que nas séries eles colocam umas coisas parecidas pra dar uma evocada, mesmo quando não é necessariamente igual. Então acho que eles fizeram isso pra pensar nela como sulista. Aí, como tem essa especulação de que o piloto seria focado num casamento entre uma casa nortenha e uma casa sulista, daria, assim, pra especular que a personagem da Naomi Watts estaria vestida pro casamento. Mas isso também é um chute, porque pode não ser o casamento dela, pode ser que ela esteja indo pro casamento, pode ser alguém da família dela que vai casar, pode ser só que ela esteja usando um vestido chique de uma personagem nobre mesmo. Aí, gente, eu já vou dar spoiler que essa postagem não tá mais no ar, tá? Mas quando ela tava, nos comentários da postagem, tinha gente perguntando se essa personagem seria uma Lannister. O que até faz bastante sentido se a gente ignorar uma coisa muito importante que eu já vou explicar. Mas primeiro vamos falar do que faria sentido. Primeiro, o cenário dessas tomadas. A gente vê que a personagem, ela tá no que parece ser um salão de um castelo, com pilares e escadas, só que tudo isso é esculpido em pedra. E ali no fundo tem um painel em alto relevo, que é meio avermelhado, ou até dourado pela iluminação. E a personagem também usa muitas joias douradas, o que combina bastante com o cabelo loiro que ela tem. E isso parece muito a descrição de um Lannister. Primeiro que os Lannisters são descritos sempre como tendo cabelo loiro, dourado, e eles são uma família muito rica por causa justamente da mineração de ouro, que é super abundante ali nas terras ocidentais, o lugar que eles moram. Tanto que o castelo, que é a sede da família, Rocher do Casterly, não foi exatamente construído. Ele foi basicamente escavado e esculpido a partir das minas que existiam num monte ali à beira do mar. Esse monte foi escavado, usado para mineração por milhares de anos, e aí tem centenas de minas nas profundezas dele, além de vários veios de ouro que ainda nem foram explorados. E isso lembra um pouco o lugar que a gente vê ali atrás da Naomi Watts, né? Essa coisa da pedra esculpida, com os reflexos dourados, ela usando muito ouro e tal. Pra mim, parece muito que ali é Rocher do Casterly. E isso também faria sentido quando a gente compara com aquela foto tremida na caverna que o ator postou, porque Rocher do Casterly tem nos livros como entrada principal a Boca do Leão, que é uma caverna imensa no nível do mar. Então a personagem tá com a mesma roupa, provavelmente no mesmo lugar. Tá, então realmente faria sentido ela ser Lannister, né? Loira, com um monte de elementos que remetem a ouro, e um castelo que parece esculpido em uma grande mina de ouro cheia de cavernas. Mas eu acho muito mais provável ela ser uma habitante anterior aos Lannisters. Bora lembrar que o nome do castelo dos Lannisters é Rocher do Casterly. Pra quem não conhece a história, parece um nome meio estranho, né? Não tem nada remetendo aos Lannisters ali. Mas esse castelo tem esse nome porque originalmente ele pertencia à Casa Casterly, uma família nobre extremamente rica que foi basicamente extinta ou substituída pela Casa Lannister. É uma história que tem várias versões, então se vocês quiserem ver uma parte mais detalhada, assim, uma narração mais detalhada, tem um vídeo
vídeo que a gente conta a história da casa Lannister e passa pela lenda de origem, vou linkar aqui embaixo. Mas falando bem por cima, nessa época da Era dos Heróis, diz que existia um cara chamado Lan o Esperto. E esse cara, como diz o epíteto dele, né? Ele era esperto, ele era um espertinho, ele deu algum jeito de simplesmente tirar os Lannisters do castelo deles, Rochedo Casterly. Ele pegou o castelo pra ele mesmo, junto com toda a fortuna. E a casa Lannister seria formada pelos descendentes do Lan o Esperto. Aí existem versões de que ele substituiu totalmente, tem versões que dizem que ele engravidou uma mulher da casa Casterly e aí a casa continuou com ele, mas enfim, o fato é que os Casterly sumiram e os Lannisters continuaram. O Lan é um personagem bem interessante, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre ele, mas enfim. Desde que anunciaram a Naomi Watts em Blood Moon, existia uma especulação dos fãs de que ela seria o Lan o Esperto. Porque uma característica bem importante do Lan é que ele trouxe o cabelo douradão, assim, conhecido dos Lannisters. Tem até nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, o Ned Stark pensando no Lan como o cara que afugentou os Casterlys de Casterly Rock com nenhuma arma além da sagacidade, e que roubou o ouro do sol pra clarear seu cabelo cacheado. Bem legal a descrição, né? Então, como tinha essa ideia de que Blood Moon ia mostrar como as lendas da Era dos Heróis não eram bem como a gente imaginou, quem sabe não pudessem revelar que, na verdade, o Lan, o Esperto, era uma mulher. E aí a história foi mudando ao longo de milhares de anos e ficou como patriarca da casa, mas na verdade teria sido uma mulher que conseguiu enganar os Casterlys ali e começar uma nova família. Eu era bem fã dessa possibilidade, mas logo de cara saíram algumas notícias de que a personagem seria uma socialite carismática com segredo sombrio, que nem eu tinha falado. E agora, com essas fotos, eu fico pensando que faria mais sentido ela ser uma Casterly, que talvez fosse, inclusive, a pessoa que é manipulada pelo Lan o Esperto, sabe? E aí começaria a decadência da família dela. Onde entraria um suposto casamento com o Stark nisso tudo, eu não sei, de verdade. Mas essas imagens que eu comentei não foram as únicas que a Flora Moody postou. Enquanto eu tava finalizando esse roteiro, eu fui olhar o Insta dela pra confirmar umas coisas dos comentários, e ela tinha acabado de postar um segundo Reels com mais detalhes de Blood Moon. Não tem medo do perigo, ela. E se os figurinos do primeiro post já passavam uma vibe meio greco-romana, o segundo post deixa isso ainda mais claro. Tipo, olha esse soldado aqui, sabe? Também tem um vídeo com a Naomi Watts usando um figurino diferente daquele que a gente viu primeiro. Ele parece um pouco mais avermelhado, mas isso pode ser iluminação também. E aí parece que ela tá numa espécie de santuário, talvez. Tem umas velas acesas e tal. Tem uma mulher sentada numa escada lá no fundo e dá pra ver duas estátuas bem grandes ali. Pela disposição, parece como as estátuas dos 7 deuses, como elas ficariam ao redor de um septo, sabe? Que elas ficam tudo ao redor ali. Mas isso é um pouco estranho, porque teoricamente a fé dos 7 chegou em Westeros com a invasão dos Ândalos, que é uma coisa que só teria acontecido lá no fim da Era dos Heróis. Por outro lado, tem algumas versões que dizem que o Lan o Esperto era um Ândalo, só que ele teria chegado um tempão antes da invasão dos Ândalos propriamente dita. É estranho, como eu falei, é coisa de milhares de anos antes, então tem várias versões para as histórias, as coisas são inconsistentes mesmo. Mas o que a gente sabe é que a casa Casterly seria dos primeiros homens, que eram o povo que vivia em Westeros antes dos Ândalos. São os ancestrais da casa Stark, por exemplo. E essa galera dos primeiros homens idolatrava os deuses antigos, tanto que diz que tem um represeiro bem grande num bosque sagrado ali dentro de Rochedo Casterly. Represeiro é aquela árvore que tem as folhas vermelhas, sabe? Então. Mas sei lá, pode ser que eles tenham deixado como fé dos 7 nessa outra série pra ficar mais simplificado. Ou, sei lá, a personagem da Naomi Watts se converteu, ou já tem a invasão dos Ândalos na série. Ou ela não é uma Casterly e já é a casa Lannister por algum motivo. Ou não é um septo com os 7 deuses e ela só tá simplesmente acendendo uma vela ali no Salão dos Heróis que tem em Rochedo Casterly. Só dá pra gente especular mesmo nessa parte. Uma coisa sobre as primeiras imagens é que tem aquele mural em alto relevo que eu falei ali na parede. E aquele mural também tem toda a vibe greco-romana dos figurinos, né? Parece que tem os homens lutando ali, eles estão em cima de, tipo, uma biga, né? Que é aquela carruagem romana que tem 2 rodas, sabe? Eles parecem estar numa batalha, mas é interessante que ali na carruagem que tem à esquerda, a pessoa tá enfrentando uns animais ali. Tem um que tá caído no chão e tem outro que tá meio pulando nele. Como a resolução não é das melhores, o negócio tá no fundo, não dá pra cravar 100% o que é. Mas eu chutaria que podem ser lobos ou, muito mais provavelmente, leões. Ah, Mika, mas como que parece um leão? A juba toda estranha. E aí eu digo, gente, vocês já viram desenho de leão na época medieval? É a coisa mais maravilhosa que existe. Tem até medievalistas, as pessoas que estudam essa época, que discutem os motivos das representações de leões serem tão estranhas. E aí, no universo das crônicas, o símbolo dos Lannisters é um leão dourado. Mas antes deles, os Casterly já tinham uma conexão simbólica muito importante com os leões. Diz que o primeiro Casterly era um caçador chamado Corlys, filho de Caster.
por isso Casterly. E esse cara, o Corlys, ele foi atrás de uns leões que estavam atacando as ovelhas da vila dele. Aí quando ele chegou no covil e matou o leão e a leoa, ele poupou os filhotes. Então diz a lenda que os deuses antigos adoraram que ele foi mega misericordioso e tal, e eles mandaram um raio de sol ali na caverna, e isso fez com que o veio de ouro que tivesse ali brilhasse. Aí por isso ele encontrou o ouro e começou toda essa riqueza ali da casa Casterly. De acordo com essa lenda, foi a partir dessa caverna que surgiu o Rochedo Casterly. Então eu acho que faria sentido se no castelo tivesse um mural representando a história de como o castelo surgiu, sabe? Mas voltando aqui à inspiração greco-romana, eu fiz um negócio. Assim que eu vi que rolou essa segunda postagem, eu entrei em contato com a maquiadora que postou as imagens, a Flora Moody. E eu consegui uma entrevista exclusiva em que ela contou todos os detalhes da história de Blood Moon, deu o nome de todos os personagens e falou como seria a história de todo episódio. Não, óbvio que não rolou isso. Mas ela respondeu meus DMs no Instagram. E cara, que bom que ela me respondeu naquele momento, porque no dia seguinte, quando eu tava finalizando esse roteiro aqui, eu fui olhar os posts de novo pra checar uma coisa e ela tinha removido os dois. Por isso que a única coisa que eu tenho dos posts é print que a galera já tinha tirado na internet ou a gravação de tela que eu fiz do perfil dela, porque eu sabia que ia cair eventualmente. Eu não posso confirmar isso, mas eu acredito que a HBO finalmente tenha entrado em ação pra derrubar essas imagens, porque elas devem ser material confidencial, né? Eu já tinha achado muito louco ter passado alguns dias com aquilo no ar. Mas enfim, o que é que eu falei com a tal maquiadora? Eu já tinha visto nos comentários as pessoas perguntarem o nome da personagem, se era Lannister, e ela simplesmente respondeu que não lembrava. E cara, eu acredito, eu acho que ela não deve lembrar mesmo, porque faz pelo menos 5 anos que esse episódio foi gravado. E ela tava na área de maquiagem e cabelo, não é como se ela fosse ter um contato super intenso com o roteiro o tempo todo. Óbvio que eu não tô dizendo aqui que as pessoas que trabalham com maquiagem e cabelo são completamente alheias à produção. Ela provavelmente foi brifada, ela tinha uma noção do que era a personagem e tudo, mas muito provavelmente ela não tinha detalhes extremamente específicos de tudo o que aconteceu no episódio. Muito provavelmente só as cenas em que ela ia trabalhar com a personagem que ela ia trabalhar. Ela talvez não fosse ficar com a cabeça ocupada com coisas tão específicas, tipo nome de personagem, nome do palácio, quem tava casando com quem, porque essas já são coisas que não é todo mundo que vai lembrar, sabe? Ainda mais porque eles nem gravaram uma temporada inteira, eles gravaram só um episódio. Então, sabendo que ela já tinha falado isso nos comentários, eu sabia que não ia adiantar ficar perguntando essas coisas. Aí eu decidi perguntar mais sobre a área dela, a de maquiagem e cabelo. Eu perguntei primeiro se ela tinha trabalhado com outros personagens além do da Naomi Watts, porque aí seria interessante, né? Vai que tivesse mais algum. Mas ela disse que não, que ela era maquiadora pessoal da Naomi Watts nesse caso. O que é super comum pra personagens principais, tá? Ter uma equipe de preparação só pra aquele ator ou atriz. Ainda mais quando é alguém muito famoso, um protagonista e tal. E eu perguntei pra ela sobre as inspirações pro penteado e dei uma jogadinha só pra ver se isso das vibes greco-romanas era uma coisa que tava no briefing de forma geral. E ela confirmou que sim, a ideia era ter essa vibe greco-romana. E que ela buscou uma suavidade na paleta de cores e no cabelo. Que a ideia inicial era usar um cabelo grandão, assim, mais alongado, bem um coque gigante, sabe? Porque aí ela disse que criaria uma estética meio de outro mundo pra personagem. Mas que isso deu ruim nas proporções e que distraía um pouco, então que ela teve que deixar mais compacto. E ela também contou que naquele episódio teve 2 estilos principais de penteado pra Naomi Watts. Um mais casual, que era mais dia a dia, assim, e outro mais elaborado, com mais torção de cabelo e mais acessórios de ouro. Eu acho que esse cabelo com mais acessórios é o que ela tá usando com a roupa mais avermelhada. Mas enfim, foi isso que ela me disse. Eu até tentei jogar um verde, olha, talvez esse lugar se chamasse Rochedo Casterly, pra ver se ela lembrava ou confirmava algo, sabe? Tipo, ai, nossa, realmente, alguém falou esse nome. Mas ela não me respondeu mais. Porque ela deve ter mais o que fazer, né? E agora é que ela não deve responder mesmo, já que deve ter recebido algum e-mail do jurídico da HBO, né? Mas foi bom enquanto durou. Enfim, eu sei que não é lá muita informação exclusiva, mas é um detalhe que eu achei bacana compartilhar com vocês. Óbvio que a grande maioria do que eu falei aqui é especulação, tá, pessoal? Mas queria saber, com base nisso, vocês teriam gostado de Blood Moon, será? Ou foi melhor ter engavetado no momento? Queria saber de vocês aqui nos comentários. Eu, particularmente, não era muito fã da ideia de mostrar em detalhes a época da Longa Noite, já que isso foi um dos pontos que eu achei mais fracos em GOT. Mas tendo visto essas imagens, eu confesso que eu fiquei meio curiosa, porque eu gostaria de ver a origem dos Lannisters. E a série parece bem bonita até. Mesmo nessas imagens, que se você for parar pra pensar, elas são antes da pós-produção. Na câmera já tava relativamente bonito. Lembrando que por mais que Blood Moon e outras séries derivadas tenham sido canceladas,
Ainda esse ano tem a segunda temporada de House of the Dragon. E tem uma outra série que vem aí baseada em Dunk Egg, que eu tenho vídeo sobre ela também, vou deixar aqui na descrição. Além disso, que a gente saiba, ainda não foram cancelados alguns outros projetos, tipo a série live action sobre a história da princesa Nymeria, ou aquela continuação focada no Jon Snow, que eu achei meio estranha a proposta, mas diz que vai ter. E tem séries de animação que vão sair na HBO Max, inclusive a série do Serpente Marinha, né, o Corlys Velaryon, que aparece em House of the Dragon. O George R. R. Martin comentou no blog dele recentemente que essa série do Corlys, ela iria ser originalmente live action, né, mas ela virou animação porque seria caro demais fazer em live action. Teria muitas locações, personagens novos em cada episódio, muita filmagem em embarcação, porque é justamente uma série sobre as aventuras dele no mar, parando em vários cantos do mundo. Ia ser muito caro pra produzir. E uma coisa que o George R. R. Martin falou sobre isso é algo que eu acho que vale pra esse vídeo. Pra quem não sabe, o George R. R. Martin tem uma carreira muito longa na TV, seja como roteirista ou como produtor. E nesse post no blog dele, ele lembrou que ele prefere chamar os projetos cancelados de engavetados. Isso porque, abre aspas, nada realmente está morto pra sempre em Hollywood, e um projeto posto na prateleira em um ano pode ser tirado da prateleira uns anos depois, fecha aspas. Aliás, Miriam do Futuro aqui pra dizer que, olha só, né, o George R. R. Martin falou isso, e realmente essa notícia da série nova sobre o Aegon Conquistador só mostra o quanto ele tá certo. Nenhuma ideia realmente morre de verdade em Hollywood. Às vezes os caras desengavetam alguma coisa, fazem de outro jeito. No caso da série do Aegon, a gente não sabe qual seria o roteirista responsável ali. A gente imagina que sejam daqueles iniciais que tinham sido mencionados pelo George R. R. Martin. Mas agora é outro cara e provavelmente ele vai ter uma abordagem diferente da que tinha sido proposta inicialmente. Só que continua sendo sobre a conquista do Aegon. Voltando pra Miriam do passado aqui. Então esse não é um vídeo sobre como Blood Moon foi cancelada, mas sim como foi engavetada e como poderia ter sido. Quem sabe um dia essa ideia seja resgatada pela HBO, ou vire alguma outra coisa nas mãos de outro showrunner, ou do George R. R. Martin, né? Ele fala às vezes de fazer HQ com algumas histórias que não foram usadas. Eu acho um pouco difícil no caso de Blood Moon, mas nunca se sabe. Mas ó, quantas outras séries que vêm por aí ou não? Me conta quais delas que você gostaria que fossem pra TV mesmo. Qual que você acha que seria imperdível? E falando em imperdível, se inscreve aqui no canal, porque eu vivo falando sobre esse universo. Eu vou deixar minha playlist com todos os vídeos aqui pra você maratonar. Tem muita coisa de Game of Thrones, tá? Inclusive com o guia de leitura de todos os livros. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!